Bom, então boa tarde a todos. Eu sou o professor Rogério. Essa videoaula é para a turma R2, R2T, do curso técnico de redes do Senai de Jandira. Bom, turma, hoje, dando sequência e finalizando o assunto das últimas aulas, que é o servidor FTP, eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos instalar e configurar, né, implementar um servidor FTP numa máquina virtual que vai estar rodando na nuvem, que vai estar em cloud, especificamente, né, na nuvem da AWS. Bom, nós utilizamos o AWS Educate, que é uma plataforma que a AWS fornece para escolas, instituições de ensino, parte de ensino superior, possibilitando que os alunos possam aprender a utilizar os recursos, os serviços que a AWS fornece. E no caso, eu já criei uma sala de aula lá no AWS Educate, já convidei vocês alunos, né? Sei que alguns tiveram problemas, eu espero que o pessoal que esteja participando, pelo menos maior parte, né, consiga acompanhar e consiga de fato também implementar na prática o FTP que a gente vai estar fazendo aqui lá numa instância EC2 da AWS. Bom, vamos lá, turma. Então, primeiramente, vamos nos logar na plataforma AWS. Vou abrir aqui na internet. E aqui no Google, eu vou digitar AWS login. O primeiro que aparece é um que já nos leva para a plataforma AWS Educate. Então, estou clicando aqui. Aqui nessa tela, turminha, uma tela aqui de informativa, né, indicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o Educate, né. Aqui está um pouquinho, talvez não esteja muito nítido, né, mas tem um link que é faça login no AWS Educate. Então, vou clicar nesse link que vai abrir uma telinha de autenticação. E aí, cada um vai utilizar o seu usuário, a sua conta, né, na AWS Educate, com usuário e senha, conforme vocês geraram. Então, o usuário aqui é a minha conta de e-mail. Então, eu usei essa conta aqui e a minha senha. Caso alguém tenha dúvida, pode estar perguntando. Eu estou com o chat aberto aqui. Então, caso vocês não queiram falar com o microfone, pode escrever aqui no chat, que eu já dou uma olhada. Então, tá ok, tá? Então, me autenticando aqui no AWS Educate. Eu estou me autenticando com uma conta igual de vocês, alunos, né? Então, eu criei também eu me cadastrei, né? Uma outra conta de e-mail que eu tenho, para poder estar dentro do perfil, de um perfil igual ao de vocês, alunos. Turma, então, essa aqui é a primeira tela do AWS Educate. Então, eu recomendo que vocês procurem ler um pouquinho, procurem aprender um pouquinho mais sobre uma série de informações que são disponibilizadas aqui no Educate. Por exemplo, aqui embaixo tem o ícone que vocês podem criar um portfólio dentro do AWS Educate. Esse portfólio nada mais é do que uma lista de documentos que vocês vão colocar com suas habilidades, as suas experiências, os melhores trabalhos que vocês desenvolveram. Enfim, é um marketing a respeito do Facebook de vocês, e daí até uma recomendação que vocês, no Facebook, coloquem sempre informações que tendem a colocar vocês em evidência dentro do ambiente profissional. Da mesma forma, conta no LinkedIn, no Instagram. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone do portfólio, só para vocês verem. Então, olha só, turma, aqui vocês conseguem, por exemplo, eu tenho aqui isso aqui é uma conta para mim só de teste, né? Vocês podem ver aqui no botão de editar para incluírem links de algumas plataformas que vocês utilizam, como por exemplo aqui, pode ser inserido numa URL do Facebook, do Twitter, do LinkedIn, do GitHub.
pessoal que é da área de programação, eles usam bastante o GitHub, então eu dou aula para a turma de desenvolvimento de sistemas lá do Senai, então a gente cria contas no GitHub, né? Então é interessante vocês colocarem essas URLs, né, esses endereços pessoais de vocês, para vocês construírem um portfólio que seja atrativo quando vocês forem procurar emprego. Sempre lembrando, né, turma, contas que vocês tiverem no Facebook, no Twitter, sempre procurem colocar, postar informações que sejam de fato úteis à carreira de vocês. Bom, então eu só estou mostrando aqui, vou cancelar e vou voltar para o anterior. Vou para a primeira tela do Educate. Então eu recomendo que vocês procurem ler um pouquinho sobre essas informações, que tudo que a AWS coloca aqui é para poder melhorar a condição do aluno, a condição profissional do aluno, no caso de vocês, né? Dentro da empregabilidade que vocês estão buscando, que vocês querem buscar. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos lá na Classroom. Então, eu criei sala de aula e convidei a todos vocês. Então, vamos lá nessa aula. Pode ser aqui por cima, ó, aqui nessa parte superior, tem um link My Classroom, ou aqui embaixo, o quarto ícone leva para o mesmo lugar. Então, estou clicando aqui no ícone My Classroom para ir para a nossa sala de aula. Na tela seguinte, aparece aqui a turma, né? No caso, eu até me loguei com o login de uma outra turma, da turma R3, né? E vocês são R2, mas não tem problema. Vai dar tudo igual. Então, tem uma informação da turma, tem uma descrição do que a turma faz. Eu até coloquei aqui a implementação de servidores, ambiente Linux, né? Tal educador, o professor que sou eu, Rogério Alcântara. E o crédito, cada um de vocês recebe um crédito de $50 para estar utilizando aqui dentro da AWS. É claro, turma, esses $50 pode ser utilizado, né? Mas também existe os planos de gratuidade. Então, existem recursos gratuitos, que a gente chama de free tier, e eu vou estar mostrando para vocês. Dá para economizar um pouquinho desse dinheiro, mas, enfim, de qualquer forma, ele pode ser utilizado, né, para o nosso aprendizado. Então, tem um botão aqui, ó, Go to Classroom, já vou estar clicando nele. Aparece aqui um menu suspenso, só para confirmar, então continue. E a tela seguinte é a tela que é a gente chama de dashboard, né? É a tela de dashboard da AWS. Aliás, nem a tela seguinte, vai ser depois dessa, né? Então, antes disso, veio uma telinha indicando aqui os créditos. Ó, eu já não tenho mais $50, que eu gastei um pouquinho. E tem o botão AWS Console. Então, clicando aqui no botão AWS Console para entrar no dashboard, né, do console de serviços que a AWS disponibiliza. Turma, qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Se alguém tiver, se quiser perguntar depois, também pode. Vocês viram que dentro do AWS Educate tem várias telinhas, né, e a gente pode se confundir. Bom, turma, então tá aqui, ó. Esse aqui é o console do AWS Educate, né, o dashboard, a primeira tela. E aqui aparece todos os serviços que a AWS disponibiliza para quem assinar, né, para quem está pagando. No caso da gente, nós não estamos pagando, mas nós temos uma conta, né, na plataforma Educate. Então, eu vou dar uma passada rapidinho só para vocês terem uma ideia desses serviços. E, sendo muito sincero, eu não conheço, acho que nem 5% desses, talvez nem 1% dos serviços disponíveis aqui na AWS, né? Para isso, a empresa AWS, a Amazon Web Services, ela dispõe de diversos consultores para poder auxiliar as empresas, porque, ao final das contas, o que a AWS ela quer fornecer mais do que serviços são recursos, são soluções para que as empresas
possa utilizar essas soluções da melhor maneira possível para melhorar os seus lucros, né? Melhorar maximizar os lucros, né? Diminuir as perdas. Bom, então tá. Falando aqui um pouquinho não dos serviços, mas das categorias de serviços disponíveis. Então, a AWS, ela fornece serviços aqui para a computação, tem esses containers, serviços para armazenamento de dados, para banco de dados, migração e transferência, redes de entrega de conteúdo. Então, são categorias de serviços que estão organizadas, né? Tem as ferramentas para desenvolvedor, pessoal que é da área de programação, capacitação do cliente, serviços para área de robótica, blockchain, né, que é o dinheiro virtual, área de satélite, quantum technologies, gerenciamento e governança, serviços de mídia. Então, assim, a quantidade de recursos e serviços é enorme, né? Indo para a área aqui de machine learning, dentro da inteligência artificial, análise de dados, segurança, identidade e conformidade, gerenciamento de custos dentro da AWS, dispositivos móveis. Turma, eu vou avançar aqui, ó, em diversas coisas. Então, uma olhadinha. Aí tem algo que talvez seja interessante, que alguns de vocês possam até se interessar, e tem ferramentas para o desenvolvimento de jogos. Essa Amazon Game Lift, para ser sincero, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, nunca testei, né? Então, também não sei se ela está disponível, mas eu convido vocês estudantes, né, do AWS Educate, explorarem um pouquinho mais o que nós vamos ver hoje. Isso porque hoje eu vou estar mostrando para vocês um serviço chamado de EC2. Então, aqui dentro dessa área de computação, né, o primeiro serviço é o EC2. Caso vocês não encontrem, tem um campo aqui de pesquisa. Nesse campo, vocês podem digitar qual o serviço que vocês estão buscando. Vou colocar aqui, ó, EC2. Até aparece logo abaixo, né, EC2, que são servidores virtuais na nuvem. Esse nome EC2 é de Elastic Compute Cloud. Então, o que a AWS está fornecendo é um serviço de computação em nuvem que é elástico. Esse nome elástico dá a entender que os recursos dessa máquina virtual, sendo elásticos, eles podem aumentar ou diminuir com muita facilidade. É o que nós chamamos de... esqueci a palavrinha agora, depois eu vou me lembrar e eu falo. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu falo, lembra? Então, o que é legal nas instâncias EC2 é que nós podemos criar uma máquina virtual básica em relação ao seu hardware e conforme as nossas necessidades de aumento da capacidade de hardware, seja memória, disco, largura de banda, simplesmente clicando alguns botões, alguns links, facilmente, de uma forma muito simples, a gente consegue ampliar. A gente tem uma máquina virtual que ela é elástica, ampliar essas capacidades do hardware dela. Então, eu vou clicar aqui em EC2. Olha, turma, na tela seguinte, é uma tela com informações sobre todas as nossas instâncias. Então, por exemplo, aqui ó, aparece Running Instances, quantas instâncias minhas que estão em execução, nenhuma, né? Então, não tem nenhuma instância. Snapshots, que são como backups, né, dessa máquina, virtual cópias dela em determinados instantes. Enfim, diversas informações sobre as nossas máquinas virtuais. Eu tenho algumas preenchidas aqui, ó, aqui perto, depois eu explico para vocês, né, o que são esses pares de chaves. Security Group, também eu tenho 2 grupos de segurança, e daqui a pouquinho eu vou explicando para vocês aos poucos. Então vamos lá. Tem um botão aqui, ó, que é o Launch Instance, para poder lançar uma instância de máquina virtual.
Então, eu vou estar clicando aqui, ó, Launch Instance e, de novo, Launch Instance. Aguardando aqui essa primeira tela. Olha lá, turminha. A primeira tela aqui vem até escrito aqui no alto, né? Step 1, primeiro passo, né? Que é escolher uma imagem de máquina da Amazon, né? Choose a Amazon Machine Image. Então, essa primeira tela, ela deve ser utilizada para nós escolhermos qual imagem do EC2 que nós queremos utilizar, sendo que essa imagem, ela já tem um sistema operacional instalado e alguns recursos a mais. De acordo com a imagem que a gente escolha, pode ser uma imagem apenas com o básico de um sistema operacional, ou uma imagem que tem alguns aplicativos, alguns softwares de banco de dados, alguns softwares específicos para a área de machine learning, de deep learning, né, dentro da inteligência artificial. Enfim, tem uma série de imagens disponíveis. Então, vou dar uma passada rapidinha só para vocês se ambientarem. Então, essa primeira Amazon Linux aqui é uma máquina virtual da própria Amazon. Essa máquina da Amazon, ela é baseada na distribuição Linux Red Hat. Então, se eu não me engano, é o Red Hat na versão 7. Pode ser que tenha tido alguma atualização. Eu não costumo utilizar essa máquina. Então, tem aqui as duas primeiras Amazon Linux. Depois tem uma imagem do Red Hat, que é essa que nós vamos utilizar. Então, tem imagem com sistema operacional OpenSUSE, que eu acho bem legal também esse sistema operacional. Inclusive, eu uso a distribuição OpenSUSE, que é baseada no SUSE Linux, no SUSE Enterprise. Tem aqui, turma, uma imagem também para o Ubuntu Server. Vou descer um pouquinho, para a gente dar uma explorada geral. Tem mais imagem do Ubuntu, tem aqui para Microsoft Windows Server, versão 2019. Antes de descer, de falar das outras imagens, uma coisa que é interessante observar, aqui no logo, né, no ícone de cada imagem, abaixo, algumas vezes aparece uma tarja escrita Free Tier Eligible. Então, esse Free Tier Eligible são imagens de máquina virtual que estão dentro do plano de gratuidade da AWS. Ou seja, se a gente escolher essas máquinas virtuais, nós não estaremos pagando, né? São imagens de máquinas virtuais gratuitas. Claro que, utilizando dentro do que a Amazon determina, né? Dentro do contrato de gratuidade que a Amazon determina. Então, eu recomendo sempre que, no nosso caso, como nós somos estudantes, nós não queremos colocar uma máquina em produção, nós estamos aprendendo, sempre escolher essa máquina Free Tier Eligible, porque isso não contabiliza aqueles $50 que nós temos direito dentro do plano do AWS Educate. Então, vocês vão observar que essas primeiras máquinas, elas são todas Free Tier Eligible, elas estão dentro do plano de gratuidade da AWS, e algumas outras já não estão. Por exemplo, tem uma... já apareceu aqui a mensagem de falta 10 minutos, né? Então, deixa eu começar a administrar nosso tempo. Essa primeira parte da nossa videoaula. Então, por exemplo, tem uma máquina virtual aqui que é um Ubuntu Server, e ela não é gratuita, porque ela tem algo a mais. O que ela tem a mais? Ela tem ferramentas para trabalhar com Deep Learning. Deep Learning, né, é uma área da inteligência artificial. Então, vocês podem observar que várias máquinas, ou várias imagens de máquinas virtuais disponíveis, elas não são gratuitas, porque elas sempre vão ter algum recurso a mais. Exemplo aqui, outro exemplo de máquinas virtuais do Windows Server. Esse daqui, ó, Windows Server 2019, ele vem a mais o banco de dados SQL Server. Então, SQL Server 2017 Standard. Então, isso é interessante para quem já quer uma imagem de uma máquina virtual com esses recursos já instalados. Facilita bastante, né? Bom, então eu só mostrei para vocês alguns
algumas imagens disponíveis, né? No nosso caso, turma, nós vamos selecionar aqui ó, terceiro logo aqui, né, que é Red Hat. Então, o Red Hat, lembrando que logo abaixo dele tem a taxinha Free Trial Eligible, então está dentro do plano de gratuidade. Então, aqui na frente, é só clicar no botão Select. Aí, na tela seguinte, aparece o Step 2, né, o segundo passo, que é para escolher o tipo de instância. Então, aqui é bem interessante também a gente observar. Primeiro que já aparece um tipo de instância, né? Já aparece uma instância selecionada, que, por sinal, essa instância chama-se T2 Micro, e logo abaixo dela tem uma tarjinha verde, né, escrita Free Trial Eligible. Ou seja, escolhendo essa instância, nós vamos estar dentro do plano de gratuidade da AWS, por sinal é a única instância, né, o único tipo de instância que está dentro do plano de gratuidade da AWS. Mas, por curiosidade, eu acho interessante mostrar para vocês outros tipos de instância, né, e o que muda de um para outro. Então, você quer uma tabelinha? Nessa tabela, tem essa quarta coluna, né, vCPU, que são as CPUs virtuais. Por exemplo, essa instância chamada de T2 Micro, uma vCPU. Próxima coluna é a coluna de memória. Então, ela tem 1 GB de memória. Então, dentro do plano de gratuidade, a nossa instância de máquina virtual ela vem com 1 GB de memória RAM e nós estamos utilizando de um processador apenas um core, né, um núcleo desse processador, que é uma vCPU. Só que, descendo um pouquinho mais, nós vamos observar que outros tipos de instância são muito diferentes. Então, por exemplo, ela tem uma instância com 96, pegando essa M5AD 24X-Large, ela tem 96 vCPUs, 92 cores de processador e 384 gigabytes de memória RAM. Quer dizer, então, assim, realmente já é uma máquina virtual, né, muito robusta, né, para necessidades específicas. Não é o caso da gente, que nós estamos aqui apenas para testar, para aprender. E, claro, hoje nós vamos implementar um servidor FTP. Então, já está selecionada aqui a T2 Micro, né, que é a única instância que está dentro do plano de gratuidade. Então, aqui embaixo, o último botão no canto inferior direito, que é o Next, né, o seguinte, para configurar os detalhes da instância, eu vou estar clicando nele. Na tela seguinte, que é o passo 3, são os detalhes de configuração dessa instância. A princípio, a gente não vai mudar nada aqui, não precisa fazer nada, né? Poderia até avançar, mas eu faço questão de mostrar alguns pontos que são importantes, né? Que não podem faltar. Bom, primeiramente aqui, ó, tem um campo que é de network, um campo de rede. Cada conta criada, ela já tem uma rede, né? E essa rede a gente chama de VPC, que é Virtual Private Cloud. Então, essa nuvem virtual privada, que cada conta já vai ter a sua VPC, sua VPC default, né, padrão. Então, eu estou deixando aqui na padrão, na verdade, até porque não tem outra, né? Eu poderia criar outra, mas eu não quis utilizar um serviço para criar VPC, até para facilitar para a gente. Outro detalhe, toda VPC, ela sempre vai ter uma subnet. Nós podemos criar outras subnets, outras subredes, mas eu não quis criar. Na verdade, eu até tenho outras aqui criadas que eu criei fazendo teste, mas a de vocês não vai aparecer nada. Então, eu estou selecionando uma subrede padrão. Outra coisa que é fundamental, esse Auto-Assign Public IP é para poder receber um IP público, um IP de internet, e com esse IP, por meio de qualquer host, na minha casa, na casa de vocês, né, qualquer host de qualquer computador do mundo,
nós podermos administrar essa máquina virtual. Então, é imprescindível, ao meu ele apareceu aqui como disable, de vocês não devem aparecer assim, é que eu acabei fazendo bastante testes, várias mudanças aqui no meu serviço EC2, então ele apareceu desabilitado, então eu vou marcar Enable, para poder habilitar. De vocês já deve estar como Enable. E vou para o botão Next para adicionar Storage, no caso, adicionar disco rígido. Turma, nessa tela aqui, eu vou dar uma paradinha, porque eu sei que os 40 minutos do Zoom já está acabando. Eu prefiro parar agora a gravação, aí eu vou estar abrindo uma nova aula, né? E eu chamo vocês. Então, deixa eu só parar aqui a gravação. Bom, então, continuando aqui, na tela seguinte, que é o Step 4, né, o quarto passo, é de Storage, é a tela onde nós vamos adicionar, nós vamos dizer como nós queremos o nosso disco rígido em relação à capacidade, em relação a tipo. Turma, já vem informações, né, a respeito, então ó, tem aqui ó, o volume type, né, o tipo do volume root, que é o raiz, device, /dev, /sda1, a gente sabe que /dev, /sda é o nome do disco, né, /dev, /sda1 é a partição, então esse disco rígido dessa imagem de máquina virtual, ela vai ter uma partição, o tamanho padrão 10 gigabytes, e um detalhe interessante, esse disco rígido, ele é um SSD. Nós poderíamos até escolher aqui ó, o Magnetic, mas não escolham, por favor, pelo amor de Deus. O SSD, ele está dentro do plano de gratuidade. Na verdade, assim, o que já vem como padrão, um disco de 10 GB SSD, ele está dentro do plano de gratuidade, é o Free Tire Digital, né? E o magnético, ele não é gratuito, ele é pago. Então, é até engraçado isso, que para a Amazon, pelo quanto eles investem em tecnologia, um disco SSD é mais barato do que um disco rígido tradicional, né, o magnético. Enfim, então não precisa alterar nada aqui, vamos deixar do jeito que está, né? Até porque 10 GB é mais do que o suficiente pelo que a gente vai fazer, né? Aqui embaixo, então, seguindo no botão lá no canto inferior direito, Next, Add Tags. Aqui, turma, a princípio, a gente poderia até seguir, avançar, né? Essas tags, elas são informações... Na verdade, é o nome da nossa máquina virtual. Então, vai ser criada uma máquina virtual. Se a gente avançar, ignorar essa etapa aqui, essa máquina virtual ela vai vir com um nome, que é um código gerado de forma automática, que é bem estranho, né? Claro que a gente pode mudar depois, né? Mas eu vou aproveitar, já que nós estamos aqui, eu vou mudar agora. Então, aqui na parte central, então aqui em cima vem key, depois value, né? Então aqui em value, valores, então a gente chama de chave valor. Em values, em valores, tem um link que é click to add a name tag. Então é clicar para adicionar o nome à tag. Então eu vou clicar aqui. Não é obrigatório. A gente poderia até seguir, mas eu gosto de fazer nessa etapa. Vai aparecer uma tabelinha, nessa tabela, o key, que é a chave, está com o nome name, já vem a palavra name. Mantém, não precisa mudar. E em value, eu vou colocar o nome que eu quero para essa instância de máquina virtual. Turma, pode ser qualquer nome, pode ser uma frase, né? Então, eu vou colocar, como hoje nós vamos estar criando um servidor FTP, eu vou estar chamando de FTP espaço server. E claro, se vocês quiserem colocar um nome diferente, fiquem à vontade. Agora sim, eu vou para o passo seguinte, que é a configuração do grupo de segurança. Turma, essa etapa aqui ela é muito importante, ela é crítica. Primeiramente, todas essas imagens de máquinas virtuais da Amazon, ela já vem com firewall. Então, o firewall ele já vem habilitado,
fechando todas as portas. Então, o firewall da Amazon, ele é muito restritivo. Basicamente, ele restringe tudo. As portas vêm todas fechadas. Por padrão, se vocês observarem aqui um pouquinho mais para cima, tem uma tabelinha Type, Protocol, Port Range, Source, Description. Já aparece, já vem habilitado o tipo SSH, ou seja, o protocolo SSH, ele já vem habilitado, o protocolo TCP, né? A porta 22, a gente sabe que o SSH trabalha na porta 22. Então, dentro desse security group, desse grupo de segurança, o SSH ele já está habilitado. E ele tem que estar habilitado, porque a forma como nós vamos administrar essa instância de máquina virtual vai ser remotamente, vai ser utilizando um acesso SSH dentro das nossas casas. Ou seja, se essa instância de máquina virtual ela não tiver a porta 22 aberta, né, o protocolo, ela não aceitar conexões via protocolo SSH, simplesmente é uma máquina virtual que a gente não vai conseguir remotamente fazer nenhuma configuração, nenhuma administração nela. Existem formas de se fazer essa administração localmente, mas eu não acho muito interessante, eu particularmente não acho muito interessante. Então, a gente vai deixar, sim, a porta 22 aberta, né, o protocolo SSH habilitado dentro do nosso grupo de segurança, só que nós vamos adicionar algumas portas a mais. Isso porque, se o nosso objetivo hoje é configurar um servidor FTP, nós temos que nos lembrar que o FTP é um protocolo que ele utiliza a porta 20 e a porta 21 do TCP, da camada de TCP. Então, nós temos que habilitar essas portas no nosso grupo de segurança, né, que no caso seria o firewall. Então, como nós fazemos isso? Um pouquinho abaixo aqui de Type, tem um botão que é Add Rule, para adicionar regras para o grupo de segurança. Então, eu vou clicar aqui em Add Rule. Observe que nessa tabelinha abriu uma segunda linha com vários campos. O primeiro campo aparece como Custom TCP e tem um triângulo para baixo. Eu vou estar clicando nesse triângulo para abrir outras opções. Olha só, turminha, aqui existe uma série de opções de regras que nós podemos colocar, inserir no nosso firewall, né, no nosso grupo de segurança. Então, dando uma passadinha rápida aqui, ó, já tem regras prontas para alguns protocolos, como SSH, SMTP, que é para envio de correio eletrônico, DNS, HTTP, servidor web, POP3 e MAP, que é também para serviço de correio eletrônico, LDAP, HTTPS, SMB, enfim, já existe um monte de protocolos que podem ser utilizados. Só que observem que não tem o FTP aqui. Então, no caso do FTP, o que nós vamos habilitar são as portas que nós vamos utilizar em conjunto com esse protocolo. No caso, as portas padrões, a 2021, e outras das portas, e na verdade, um range de portas que eu já explico na sequência. Então, eu vou selecionar a primeira opção, que é custom, né, de customizado, de personalizado, né? Custom TCP Role, são as regras de TCP personalizadas. Protocolo TCP, e no caso aqui no campo Port Range, que está como 0, eu vou marcar 20-21. Aqui, assim, eu posso estar marcando somente uma porta, por exemplo, se eu quisesse marcar só a porta 21, se eu quisesse deixar aberta somente a porta 21, no grupo de segurança, eu marcaria essa porta, ou eu posso estar selecionando um range de portas sequenciais, consecutivos, no caso, números consecutivos. Como eu quero uma regra para a porta 20, uma porta para 21, e eu não quero fazer isso em duas etapas, então em port range, que é o range, a área de portas, eu vou colocar 20-21, tá? O 20, o hífen e o 21, dizendo que essa regra vale para a porta 20 e também para a porta 21, duas portas consecutivas. E aí, turma, eu vou fazer o seguinte, depois eu vou explicar melhor. Quando a gente entrar em FTP,
eu vou explicar uma coisa que eu não falei ainda, que são dois modos de trabalho do FTP, que é o modo ativo e o modo passivo. Vou explicar isso depois. Nós vamos utilizar um modo chamado de passivo. E para esse modo, nós precisamos determinar um range de portas que o FTP passivo, né, o protocolo, vai estar trabalhando. Então, depois eu explico melhor esses dois modos. Mas, aproveitando que nós estamos aqui, então já vamos adicionar uma nova regra. Então, ó, add role, botão add role aqui embaixo. Mantém ainda, né, o Custom TCP Role, então são regras de TCP personalizadas, protocolo TCP. E aqui em Port Range, vamos colocar uma sequência, né, de um range de portas que começa a partir do 1024, da porta 1024, e vai até a 1048. Então, 1024-1048. Uma coisa que eu esqueci de fazer, aqui na coluna de source, né, de fonte, tá como custom, coloca como anywhere. Então, ó, clica aqui ó, onde está custom, coloca anywhere, que é para todo mundo. Então, vai aparecer uma sequência de zeros, né, indicando que seria para todo mundo dentro do IPv4, do protocolo IPv4, que seria para todo mundo dentro do IPv6. E a mesma coisa para a terceira regra, que é essa regra de range de portas de 1024 a 1048. Então, aqui na coluna de source, onde está custom, pode colocar anywhere. E no caso do SSH, não precisa mexer, deixa do jeito que está. Tudo bem, turma? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aqui. Então, essa etapa aqui é uma etapa de configuração do grupo de segurança, que nada mais é do que o firewall que o EC2 utiliza, né? Então, lembrando que nós não vamos utilizar o firewall do Red Hat. Nós vamos utilizar o próprio firewall da AWS, que é o que se chama de Security Group. Então, vamos lá para a etapa seguinte. Então, aqui embaixo, no canto inferior direito, o botão Reveal and Launch é só para estar verificando as nossas configurações e estar, de fato, lançando essa máquina virtual. Então, aqui observamos todas as configurações que nós temos aqui, né? Então, a instância selecionada, o T2 Micro, a imagem, né? A imagem que é do Red Hat Linux 8 e o nosso grupo de segurança. Ok, então, pode clicar no botão Launch para, de fato, a gente lançar, né? A gente startar essa máquina virtual. Só que antes disso, turminha, vai aparecer aqui uma telinha em relação ao key pair. Esse key pair são o par de chaves de segurança. Então, o acesso à nossa instância de máquina virtual, ele não vai ser por senha, não é uma criptografia simétrica, é chamada criptografia assimétrica, pela criptografia das chaves, onde é criada uma chave pública, aliás, uma chave privada, né? E a partir dessa chave privada, criada uma chave pública. No caso de vocês, como é a primeira vez que vocês estão utilizando, vocês vão precisar criar uma chave. Então, eu vou fazer diferente. O meu está diferente do de vocês, porque eu já tenho chave criada. Eu vou deixar igual de vocês. O de vocês deve estar assim, ó. Create a new key pair. Então, de vocês, deve estar essa telinha aqui, ó. Selecionado para criar um novo par de chaves, né? Um novo par de chaves. A chave pública, ela vai ficar na instância aqui na AWS, e a chave privada, a gente faz um download e fica com a gente. Então, o que vocês vão fazer? Pode deixar criado não, né? Marcado para criar, né? O Create a New Key Pair, criar um novo par de chaves. E aqui em Key Pair Name, nesse campo, coloque o nome que vocês querem para esse par de chaves. Eu vou chamar de teste. Tá? Qualquer nome que vocês queiram colocar, só uma dica, não coloquem espaçamento, não coloquem uma frase com palavras com um espaço. Coloquem só uma palavra. Então, estou chamando de teste, mas pode ser qualquer nome que vocês queiram.
Turma, o que é fundamental e não pode deixar de ser feito agora é fazer o download, é baixar esse par de chaves. No caso, a gente vai estar baixando a parte que é privada da chave. Então, logo abaixo do campo onde nós colocamos o nome da chave, tem o botão que é o Download Key Pair. Então, cliquem, isso aqui é obrigatório, isso não pode deixar para depois, que depois não é possível fazer mais. Então, cliquem em Download Key Pair para que seja feito o download, né, para que essa chave, que no caso é a privada, ela seja baixada e fique no computador de vocês. Sem essa chave, vocês não vão conseguir ter acesso à máquina virtual criada, a essa instância de máquina virtual criada. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar. Feito isso, então, de novo, ó, não esqueçam de fazer o download agora, porque depois não será mais possível fazer. Feito isso, pode clicar aqui no botão Launch Instance, o botão lá no canto inferior direito. Bom, a partir de agora, essa instância está sendo criada. Vem uma tela só de status, né? E aqui na parte inferior direita, View Instances. Pode clicar nesse botão para visualizar a instância, que nós vamos numa tela do EC2, serviço EC2, onde nós podemos visualizar a nossa instância, né? Visualizar essa instância, no caso, informações, né, dessa instância. Demora um pouquinho para essa instância ela ser startada e estar disponível, ó, mas a minha já deu aqui, ó, já apareceu. Olha lá, turminha. Então, vamos dar uma analisada rapidinho aqui. Então, na parte superior é uma tabelinha, né? Tabela colunas, né? Então, tem a coluna nome, ó, o nome da nossa instância, eu chamei de FTP Server. Isso aqui foi aquela etapa lá que tinha Key Value. Então, eu alterei o valor para FTP Server, é o nome dessa instância. Quem não alterou vai ter um nome, mas é um nome gerado de forma automática, não tem que ser de forma aleatória. O ID dessa instância, que é o identificador dentro da AWS, o tipo de instância, T2 micro, essa zona de disponibilidade é o data center, é um dos data centers que a Amazon dispõe no mundo e onde está rodando essa instância. Se vocês observarem aqui no canto superior direito, aparece o norte da Virgínia. Então, essa instância, ela está no leste dos Estados Unidos, ela está no norte do estado da Virgínia. Lá tem um data center. Então, a nossa instância, ela foi criada, né, e ela está em execução no data center lá nos Estados Unidos, no norte do estado da Virgínia. Bom, o que mais que temos aqui? Instance state, ó, está running, isso aqui é importante para observar. Ela poderia estar parada, ela poderia estar em terminated, sendo finalizada. Bom, turma, tem uma série de informações aqui, não vou estar passando tudo. Agora, o que é imprescindível para a gente, um pouquinho mais para baixo aqui, aparece uma série de informações dispostas em guias, em abinha, né? E cada aba traz informações específicas. Então, tem a aba Description. O que interessa para a gente aqui aqui no lado direito, ó, então tem informações do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito, a primeira informação é o Public DNS IPv4. Então, existe uma informação como se fosse um nome de domínio vinculado ao IP, ao IPv4 dessa instância. Logo abaixo está o IPv4 público da instância. Então, no meu caso aqui é 18.212.225.114. Então, de posse desse IP e de posse da chave, né, no caso da chave pública, aliás, da chave privada que foi baixada, qualquer um pode ter acesso à instância da minha máquina virtual criada. Então, o
O IP, no caso, a gente nem precisa se preocupar em esconder, né? Mas o que é imprescindível a gente deixar num lugar oculto, sem inacessível, é a chave. Então, essa chave privada, ninguém pode ter acesso a ela. Então, é por meio desse IP, por meio da chave, que nós vamos ter acesso a essa instância. Então, o que eu vou fazer, turma? Eu vou copiar aqui o IP. Vamos só posicionar aqui o cursor do mouse, aqui no canto, no lado direito do IP. Aparece a possibilidade para copiar para a área de transferência, né? Então, estou copiando o IP. E eu vou acessar essa instância. Então, para acessar essa instância, aqui a partir do meu computador, que é o computador que eu uso aqui na minha casa. Então, primeiramente, eu vou abrir um terminal. A outra coisa, eu uso Linux, né? Então, no meu caso aqui, eu vou usar o terminal. Para quem está usando o Windows, pode usar o terminal do Windows, né? O terminal CMD. Eu não tenho certeza se versões, por exemplo, eu não sei se... Eu sei que o Windows 10, o terminal CMD, ele acessa de boa. Eu não tenho certeza se versões antigas do Windows, por exemplo, o Windows XP ou o Windows Vista, se o terminal vai permitir esse acesso a SSH. Se isso não for possível, o que eu recomendo para vocês é baixar o MOBA Externe. Então, já vou até dar essa dica agora. Então, lá na escola, a gente usa, deixa eu pegar aqui, a gente usa o cliente, assim, o MOBA Externe, né? Então, MOBA, vou escrever aqui, ó, baixar, abrir um terminal, baixar, MOBA Xterne, né? MOBA Externe. Então, para quem usa o Windows, eu recomendo utilizar o MOBA. Então, o primeiro link aqui, ó, download MOBA Externe. Eu recomendo vocês utilizarem o MOBA, né? Claro, usa a versão gratuita, free, né? O download now. No meu caso, como eu uso Linux, por default, né, por padrão Linux já tem suporte ao protocolo SSH, eu vou estar utilizando o próprio terminal do Linux. Então, eu estou abrindo aqui um terminal aqui do Linux. Aí no Windows vocês podem testar com o CMD. E caso o CMD não funcione, porque eu não tenho certeza se funciona para outras versões do sistema Windows que não seja o 10, baixa o MOBA Externe. Pode ser utilizado o PUT também, mas eu recomendo não utilizar o PUT, porque essa chave é uma chave com extensão .pen. E o PUT, ele não aceita esse tipo de extensão. Ele vai pedir que seja feito... Vai ter que ser feito um processo de conversão, que é um trabalho desnecessário. Então, eu recomendo, turma, que vocês usem, de fato, o MOBA Externe. Bom, e como que eu faço, então, para poder ter acesso à minha máquina virtual via SSH, né? Fazendo acesso remoto. Então, eu vou digitar aqui, ó, no terminal SSH. Turma, o usuário que a gente tem acesso nas instâncias EC2 se chama EC2-user. Então, o serviço se chama EC2 e o usuário das instâncias EC2 é o EC2-user. Então, SSH EC2-user, arroba, e o IP da minha instância de máquina virtual da AWS. Então, eu já tinha copiado o IP, estou colando aqui. Só que no nosso caso, a forma de acesso remoto não vai ser autenticado, não tem senha. Vai ser utilizado a chave, né, a chave privada. E para fazer isso, coloca o parâmetro "-i", e depois, entre aspas, nós temos que colocar a nossa chave, mas tem que ser colocado o caminho completo no nome da pasta, no caso do pessoal que usa o Windows, é o nome da pasta e o nome da chave. No meu caso aqui, que eu uso Linux, é o nome do diretório, onde está essa chave, onde foi baixar essa chave, ou senão eu posso, se eu achar que esse diretório está muito
muito profundo, né, dentro da estrutura de diretórios, eu coloco dentro de um diretório que seja, ou de uma pastinha, que seja mais acessível, mais fácil para poder ter acesso. No meu caso, turma, o diretório que eu salvei, ele está na minha home, então eu vou colocar aqui o tio, /download. Deixa eu fazer assim, vou até tirar o tio, as aspas, depois eu coloco de novo as aspas. Então, tio /downloads. E lá dentro eu chamei de teste.pen. Só que tem que fazer isso depois do menos i, o nome do diretório e o nome da chave tem que estar entre aspas. Feito isso, Enter. Essa aqui é a telinha normal do SSH, né? Yes. Bom, vamos ver, turma. Para mim apareceu uma mensagem, vamos ver se para vocês vai aparecer essa mesma mensagem. É uma mensagem, é um aviso, ó, não foi feita a autenticação, ó, eu continuo dentro do meu host, que o hostname chama-se OpenSUSE, né? E apareceu uma mensagem, que é um warning, falando em relação de unprotected private key file. Então, o arquivo de chave privada, ele não está protegido. E até aparece a questão aqui, ó, de permission. Então, ó, a permissão, essa 644, para a chave, minha chave, teste.quem está nesse diretório, ela não é aceita. Então, isso vai acontecer mesmo, isso é normal acontecer. O que acontece? Quando eu baixei essa chave, no caso, eu baixei esse arquivo, ele veio com uma permissão muito aberta, não em relação não em relação ao dono, mas em relação a grupo e em relação a outros, principalmente. Então, o que é necessário? Eu alterar as permissões dessa chave de tal forma que somente o dono possa fazer a leitura dessa chave. Então, vamos dar uma olhada nisso? Isso aqui uma coisa que, quando eu comecei a acessar as minhas instâncias da AWS, eu não entendia direito, eu apanhei um pouco para conseguir entender isso. Então, ls-l, o diretório onde está a minha chave é esse daqui. Opa, acabando a nossa segunda parte aqui. Mais 10 minutinhos. Downloads e teste.pen. Olha só, as permissões para o dono, que no caso sou eu, né? É o meu usuário. São permissões tanto para ler quanto para alterar. Isso não tem problema. Só que grupo e outros têm permissão de leitura. Então, é necessário tirar a permissão de leitura tanto para o grupo quanto para os outros. Outra coisa também, eu não preciso ter a permissão de escrita, né? Eu sei que eu sou o dono desse arquivo, mas eu não preciso ter a permissão de write, de escrita nesse arquivo, porque se eu alterar essa chave, eu estou inviabilizando, ela não vai mais funcionar. Então, o que é interessante? Deixar a permissão apenas de leitura para o dono. Então, chmod, eu vou deixar como 400, né, o 4 de read, somente para o dono, e grupo e outros não tem permissão para nada. Em relação a quem? Em relação ao arquivo que está no diretório downloads, chamado de teste.pen. Ó, a turma confirmando aqui, ó. Pronto, a partir de agora, esse arquivo, que é o teste.pen, só o dono, né, no caso sou eu, aqui é esse Roger aqui, que tem permissão de leitura. E seta para cima para repetir os últimos comandos, até para o comando do SSH, Enter. Olha lá, observem que o prompt mudou. Então, o prompt da minha máquina hospedeira, no caso, nem máquina hospedeira, da minha máquina física, né? É OpenSUSE, e o prompt agora mudou, está como IP e o endereço IPv4 da minha instância de máquina virtual. Outra coisa, o usuário agora é o EC2-user. Então, turminha, o que aparece aqui agora é a minha máquina, né? É a tela, né? Da minha instância de máquina virtual, Red Hat, lá na AWS.
Então, o que eu vou fazer? Eu sei que vai acabar os 10 minutinhos daqui a pouquinho, mas eu vou aproveitar esse tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é confirmar, eu sei que o sistema é um Red Hat, mas confirmar a versão. Então, cat barra etc barra Red Hat -release, ele vai trazer qual que é a versão do sistema operacional. Então, é um sistema GNU Linux Red Hat, né? Enterprise Linux, na versão 8. Porém, atualmente, a última versão do Red Hat CentOS, é a 8.1. Até para observar. Até para observar aqui, isso aqui é o site do CentOS, né, para fazer download. Então, a última versão do CentOS é a versão 8.1, e o que está aparecendo lá na nossa instância é 8.0. Então, nós podemos fazer a atualização dessa versão. Então, vamos fazer isso. É interessante, né, recomendado fazer isso. Outra coisa que é interessante observar é que, ao fazer o login, nós nos logamos como usuário mortal, que é o usuário EC2-user. Todo comando administrativo que for feito deve ser feito colocando a palavra sudo na frente, ou senão nós podemos nos logar como root. Então, caso alguém queira trabalhar como root, digita sudo su ou sudo su menos, né? Sudo su espaço menos. Então, observem que assim eu estou como root. Ou caso não queira ficar como root, que é até mais aconselhável, né, em relação à segurança, estando num ambiente com muitas pessoas, né, estou deslogando aqui, ó, fica como usuário C2 e sempre digite sudo. Bom, para facilitar um pouquinho, eu vou entrar como root, e para fazer a atualização do sistema, DNF update, e vou colocar a opção "-y" para não pedir confirmação. Turma, essa atualização, ela costuma ser um pouquinho rápida, apesar de ter bastante pacotes, né? No meu caso apareceu 231 pacotes, mas ela tende a ser um pouco rápida, porque nós estamos utilizando toda a infraestrutura da AWS em um data center que está lá nos Estados Unidos, lá no norte da Virgínia. Então, é um processo que tende a ser rápido. Bom, eu vou fazer assim, como já está acabando essa segunda parte, esse segundo 40 minutos, eu vou estar cancelando, encerrando a gravação, que é o tempo que finaliza também essa atualização, né? A gente não precisa ficar gravando, né, o tempo de atualização, então eu vou parar aqui a gravação. Bom, então, continuando aqui, né, depois dessa pequena pausa, podemos observar que a atualização do sistema ela foi finalizada. Então, o pessoal pediu para eu mostrar de novo aqui. Turma, o que acontece, uma coisa que eu observei também, é que depois de um certo tempo, quando a gente fica conectado lá na instância C2, tem um timeout que ele para de comunicar. Então, aqui, eu não estou mais comunicando, eu vou até fechar essa... Eu vou ter que fechar. Se isso acontecer com vocês, não tem problema. Isso acontece comigo com frequência. Então, eu vou fechar aqui esse terminal e vou abrir um novo terminal. Então, só seta para cima para repetir o último comando, né, que é o comando de conexão à nossa instância de máquina virtual. Então, conectou. E aí, quando nós entramos aqui, a primeira coisa que eu fiz ao conectar na instância virtual foi fazer uma atualização. Então, se vocês estiverem como usuário mortal, que no caso é o usuário EC2-user, vocês vão digitar sudo. Então, qualquer comando administrativo executado pelo usuário EC2-user, sempre na frente vem a palavra sudo.
sudo e o comando de atualização, que é o dnf update. Aí eu coloquei o "-y" para não pedir confirmação, né? Se não colocar o "-y", ele só vai perguntar, deseja continuar? Aí coloca yes. Então, "-y", vou até fazer de novo, porque como acabou de ser atualizado, não vai atualizar mais. Então, o DNF, que é o gerenciador de dependências do Red Hat, ele vai fazer uma atualização dos repositórios, né? E aí, como eu acabei de atualizar, aparecem as mensagens de que não dependências resolvidas, né? O nothing to do, nada mais para fazer, né? Ou seja, o sistema já está atualizado. Então, o comando sudo dnf-y, aliás, sudo dnf update -y é opcional, isso estando como usuário EC2 user. Agora, se vocês estiverem como root, e para entrar como root, é digitar sudo su espaço menos. Estando como root não precisa, tá? Não é necessário colocar o DNF na frente. Colocar o comando sudo na frente. Eu já estou como root. Bom, então vamos lá. Uma vez que nós atualizamos o sistema, vou até confirmar, porque o que aparecia era o Red Hat 8.0. Então, cat-etc/Red Hat Release. Olha só, turma, agora ó, é a última versão, ó, 8.1. Então, o sistema está totalmente atualizado. Legal. O que nós faremos agora é a configuração do nosso servidor FTP. Só que aí, turma, antes de entrar propriamente no FTP, eu quero explicar um pouquinho de teoria para vocês sobre um assunto que eu não falei, que são os modos de trabalho do FTP. Então, eu coloquei aqui até uma imagem para facilitar a minha explicação. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar que tem dois modos de trabalho com FTP. O modo padrão, o modo de default, chamado de FTP ativo, né? FTP no modo ativo, e tem outro modo, que é o modo passivo. Então, o modo ativo é o modo padrão para o FTP, e o modo passivo é o modo que tem que ser configurado. Então, eu vou explicar um pouquinho cada um desses modos, sem também entrar muito em detalhes sobre isso, porque no nosso caso, a gente vai ter que trabalhar no modo passivo, eu já explico por quê. Então, olha só, turma, como que funciona, assim, por alto, um FTP no modo ativo, que é o modo padrão de trabalho do FTP. Então, temos aqui um exemplo com uma máquina que é um cliente e uma máquina que é um servidor FTP. Então, um cliente FTP e um servidor FTP. No caso do cliente, sempre que esse host for fazer uma conexão ao servidor, vai ser aberta uma porta. Essa porta é uma porta aleatória. E essa porta vai fazer uma conexão no servidor FTP, entrando pela porta 21 lá do servidor FTP. Aí o servidor FTP, ele manda uma resposta de volta para o cliente. A partir daí é fechado um canal de comando. E para que a comunicação seja plena, são necessários dois canais, um canal de comando e um canal de dados. Bom, legal, então nós já temos o canal de comando aberto, né? E nesse exemplo aqui, no cliente, a conexão está sendo feita pela porta 1500 e entra lá no servidor na porta 21. Então, esse aqui é o canal de comando. E lá no servidor, o servidor ele vai responder às solicitações de FTP do cliente pela outra porta FTP, que é a porta 20. Só que a porta 20 ela vai se comunicar com uma outra porta diferente do cliente. Então, se a conexão foi feita pela porta 1500 e essa conexão ela abre o canal de comandos, a resposta do servidor vai ser feita por uma outra porta para poder criar um novo canal, que é o canal de dados. No caso aqui, nesse exemplo, a porta 1501. Sempre uma porta acima, né, da porta do canal de comando. No caso, o canal de comando do cliente é a porta 1500. Então, para o canal de dados, a porta vai ser a 1501. E assim funciona o modo ativo.
por meio dessas portas. Sempre no caso do cliente, essa porta 1500, 1501, não necessariamente serão essas portas, mas no caso do servidor, sempre usando a porta 21 e a porta 20. O que acontece é que, em sistemas operacionais que têm um firewall muito restritivo, como é o caso do firewall da AWS, o modo ativo ele pode dar problemas, ele pode no caso de um servidor FTP, ele pode não trabalhar corretamente, no caso do canal de dados. Então, nós temos um exemplo aqui. O que acontece? No caso do cliente, a conexão ao servidor FTP, quando é aberto o canal de comandos, foi pela porta 500. Aí o servidor recebe pela porta 21, só que a resposta do servidor é por uma outra porta, que é a porta 20, sendo que essa resposta não vai ser para a mesma porta do cliente que solicitou a conexão. Por consequência, o firewall tende a bloquear esse tipo de conexão. Então, embora o modo ativo de FTP seja um modo recomendado por uma questão de administração, né? Saber quais portas que estão em utilização, porém ele pode ser um problema quando se tem um firewall muito restritivo, como é o caso do firewall da AWS. Então, a partir daí, eu vou mostrar para vocês, baseado nesse primeiro conhecimento do modo ativo, eu vou mostrar para vocês como que funciona o outro modo, que é o modo passivo. O modo passivo, ele é mais interessante quando se trabalha com firewall muito restritivo. Isso porque a resposta serão por outras portas. Então, vou mostrar aqui como que funciona o modo passivo. Então, no modo passivo, o cliente, a princípio, é muito parecido. O cliente ele vai abrir uma porta aleatória, por exemplo, a porta 1500, para fazer uma conexão ao servidor FTP, que vai receber sempre na porta 21. Só que aí o FTP ele vai falar pro cliente que toda vez que ele quiser se comunicar, vai ser por meio de uma outra porta, uma porta que vai ser previamente configurada. Na verdade, a gente não configura essa porta. Nós configuramos um range de portas possíveis. Se vocês se lembrarem, quando nós, lá no Security Group, fizemos uma regra para poder habilitar o range de portas da 1024 até a 1048, esse range de portas é o range que vai ser utilizado pelo modo passivo do servidor FTP. Então, o que vai acontecer? Nós vamos configurar o modo passivo no nosso FTP e o cliente, por meio de uma porta aleatória, provavelmente, possivelmente a porta 1500, vai solicitar uma comunicação com o servidor FTP. Essa comunicação vai entrar pela porta 21, porém, o servidor FTP já vai responder para o cliente que toda vez que ele quiser uma conexão com ele, servidor FTP, vai ser por meio de uma porta que vai ser entre a 1024 e a 1048. E dessa forma, a conexão sempre vai ser por uma via que o firewall vai permitir a passagem. Então, turma, eu fiz uma explicação muito simples, né, desses dois modos. Seria interessante que vocês tentassem ler, tentassem aprender um pouquinho mais sobre esses dois modos de configuração do FTP, porque tem muito mais informações que são relevantes, né, em relação a essa teoria, né, de trabalho em relação ao modo do FTP Server. Então, só estou explicando para vocês o porquê que nós faremos uma configuração para que o nosso servidor FTP trabalhe no modo passivo. É mais uma questão do firewall ser muito restritivo. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, quando nós começamos a criar a instância EC2, eu queria falar uma palavrinha, né, do porquê que o nome EC2, que é o Elastic Compute Cloud, então, que é uma computação
e nuvem elástica. Aí eu falei, olha, ela é elástica porque essas máquinas EC2, elas têm uma coisa chamada de escalabilidade. Então, a escalabilidade das máquinas EC2 permite que a gente possa aumentar ou diminuir o hardware conforme a nossa necessidade. Naturalmente, aumentando o hardware, aumentando a capacidade do hardware, a gente vai pagar por isso, em determinado momento. Agora, se a demanda for menor pelos recursos daquela ou daquelas instâncias EC2, a gente diminui, né, o processo de escalabilidade diminui, a capacidade do hardware, quantidade de memórias, quantidade de CPUs ou de cores da CPU, e vai estar pagando menos por isso. Não no nosso caso, que a gente está utilizando máquinas gratuitas, né? Mas são máquinas apenas para testes. Máquinas em produções, máquinas que precisam ser colocadas em produção, necessita de um hardware mais robusto. Bom, então vamos lá configurar o nosso servidor FTP. Então, primeiramente, da mesma forma como nós fizemos, né, na aula anterior, né, nós temos que instalar o pacote VS FTPD. Então, para instalar aqui no Red Hat, DNF. A minha máquina virtual ela já parou de responder, mas é uma questão de timeout. Então, sempre que a gente para um pouquinho, ela, pelo menos comigo tem acontecido isso, né? Não tem problema, eu fecho aqui o console e abro novamente. E no meu console, só seta para cima, né, para repetir o último comando, que é o comando de conexão à instância lá na AWS. E agora, turma, vamos lá, configurando o nosso FTP. Se eu estiver como usuário mortal, sudo dnf install e o pacote é o vsftpd. Então, como eu não coloquei o "-y" no final, né, do comando, ele pede confirmação, então yes, e aguarda a instalação do pacote vsftpd. A instalação é muito rápida. Agora, configurando o nosso servidor. Então, como eu estou como usuário mortal, né, e executando tarefa administrativa, eu sempre coloco a palavra sudo na frente. Então, editando o arquivo /etc /vsftpd /vsftpd.conf. Então, esse é o arquivo de configuração do VSFTPD, né, desse pacote que possibilita o serviço de FTP. Opa, algo errado. Sudo, esqueci de colocar o editor de texto, né? Então, sudo vi. Enter. Olá, turma. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre esse arquivo, porque a gente já mexeu nele, né, na aula passada, né? Só vou fazer uma coisinha que eu gosto, numerar as linhas. Então, dois pontos set number ou set nu. Então, vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos fazer nesse arquivo aqui? No primeiro momento, eu vou fazer uma configuração para o usuário autenticado. E aí, no finalzinho, eu faço uma configuração para o usuário anônimo. Bom, então, primeiramente, o que nós vamos fazer nesse arquivo? Nós já vimos na aula passada que o usuário autenticado, sempre que ele, lá no cliente, acessa, né, faz uma conexão no servidor FTP, ele consegue navegar entre os diretórios do sistema operacional. Então, vamos fazer uma configuração para impossibilitar que o usuário ele saia da sua home. É a chamada chroot. Então, para isso, nós vamos procurar uma linha. Então, vou digitar aqui, ó, /, que é a ferramenta de localizar do VI, /chroot, _local, _user. Enter.
Então, apareceu aqui na linha 96, mas na linha 96 é texto, né? É texto que está comentado. E também na linha 101. Opa, na linha 101 é comando. Então, é um comando que ele está comentado. Eu só vou tirar o comentário. Então, eu tirei o comentário da linha 101. Dessa forma, com o chroot, underline local, underline user, estando como yes, vai ficar inibido o usuário a sair dentro da sua home quando ele se logar no servidor FTP. Ele vai ficar confinado dentro da sua home. Isso aqui é uma questão de segurança. E aí, sempre que a gente faz essa configuração, nós temos que adicionar a linha. Então, voltando aqui, ó, adicionar a linha, que é allow, underline, writable. Então, aqui eu não gosto de falar essa palavra. Writable, underline, chroot, igual a yes. Então, precisa colocar essa linha, adicionar essa linha, para que o usuário consiga se logar. Então, só confirmando se eu não escrevi errado. Allow, underline, writable, underline, chroot, igual a yes. Ok, turma, então, até o momento, nós somente fizemos uma configuração para inibir o usuário autenticado dentro da sua home, né, e permitir que ele consiga se conectar. O que mais que eu vou fazer aqui, então? Tá. O que eu falei para vocês é que essa nossa configuração de FTP vai ser para ele trabalhar no modo passivo. O padrão de trabalho do FTP é no modo ativo. E, para tanto, nós teremos que adicionar algumas linhas. Então, eu vou até o final do arquivo. Para quem usa o VA, é só digitar G maiúsculo, né? Para ir até o final do arquivo, a última linha. Vou entrar no modo de edição na linha de baixo, né? O minúsculo. Entrar no modo de edição. Vou até colocar um comentário indicando que aqui é para o modo passivo. E vou adicionar aqui algumas linhas. Então, primeiramente, tem que ser digitado isso aqui, ó. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Esse PASV, né, abreviação de passivo, PASV, underline enable, igual yes. Depois, é necessário indicar o range de portas que o modo passivo vai estar trabalhando. Então, PASV, underline min, underline port. Então, a porta menor é a 1024, que é o início do range de portas. Depois, a palavra PASV, underline max, underline port, que é a porta máxima, a última porta a ser utilizada no modo passivo, que vai ser a 1048, conforme nós já configuramos o Security Group da nossa instância EC2. Aí, na sequência, só para finalizar, essa linha PASV, underline address. E nós temos que colocar, turma, o IP dessa máquina virtual, dessa instância, né, lá na AWS. Então, deixa eu achar aqui a telinha com informações de conexão na AWS. Será que eu fechei essa? Até aqui, ó. Então, nós temos que colocar o IP público da nossa instância de máquina virtual, que é o servidor FTP. Então, eu só estou copiando o IP, cada um vai ter o seu IP, né? E vou colar aqui. Tá aqui. Então, essas 4 linhas, elas são linhas de configuração do modo passivo.
do nosso servidor FTP. Cara, e basicamente é isso que a gente precisa fazer, não precisa fazer mais nada. Então, só resumindo, nós só fizemos uma configuração para restringir os usuários dentro da sua home, né, o que se chama de jails, e uma configuração para que esse servidor trabalhe no modo passivo. Então, vou salvar e sair. E para que as alterações tenham efeito, é necessário reiniciar o serviço do BSFTPD, né? Como eu estou com o usuário mortal, que é o usuário C2-user, eu sempre uso a palavra sudo na frente para tarefas, para comandos administrativos. Então, sudo systemctl restart bsftpd. Enter. Ok. Uma coisa que é interessante é criar usuários para poder ter acesso ao servidor FTP, né? Porque esse usuário EC2 user, ele não tem essa finalidade, ele nem tem senha, ele usa a chave, né? A chave privada. Então, vamos adicionar o usuário. Sudo add user. Então, sudo add user. E o nome do usuário, só para fazer teste, eu vou chamar de teste mesmo. E aí, esse usuário precisa de uma senha. Então, passwd, opa, tem que ser sudo também, né? Sudo passwd e o usuário teste. Então, vou colocar uma senha qualquer. Eu vou colocar 1, 2, 3 mesmo, uma senha bem fácil, porque isso aqui é só para testar, né? Embora eu sei que vai reclamar que é uma senha pequena, mas vai aceitar. Então, a senha foi atualizada com sucesso. E aí, turma, vamos lá. Vou fazer uma coisa também, ó. Eu vou entrar no su-teste. Eu vou entrar na home desse usuário, senha 1, 2, 3, que eu coloquei, só para testar aqui, ó. Who am I? Quem sou eu? Opa. Sou usuário teste, né? E pwd, diretório, eu estou no /home/teste. Então, eu vou criar um arquivo vazio só para testar. Touch teste ftp. Enter. ls, só para não ficar nenhum arquivo, aliás, para não ficar vazio, né? Para ter pelo menos um arquivo. E agora, estando de posse lá do IP da minha instância, né, EC2, eu vou abrir um navegador de internet. Eu vou usar um Firefox aqui. Abrir a internet. E vamos testar a conexão a partir do cliente, de um cliente FTP, no servidor FTP. Tá aqui, então, ó, no navegador de internet, que é um cliente FTP, eu vou digitar FTP // e o IP do meu servidor FTP na AWS. Enter. Vamos ver se a conexão vai ser finalizada. Tá, enquanto o navegador está esperando, eu vou fazer assim, vou fazer o teste usando o terminal. Então, vou abrir um novo terminal e vou fazer a conexão no servidor FTP via terminal. Então, FTP e o IP do meu servidor FTP. O usuário chamar de teste, a senha dele, 1, 2, 3, confirmando se é feita a conexão. Então, o login foi efetuado com sucesso. Vou verificar aqui se eu tenho acesso ao conteúdo compartilhado. Tá aqui, ó, ls.
Tem um arquivo chamado teste FTP, joia. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um upload. Ao invés de fazer o download, de baixar arquivos, eu vou carregar arquivos locais lá para o servidor FTP. Mas antes disso, deixa eu sair do meu diretório de trabalho atual. Eu vou entrar no diretório que eu sei que eu tenho vários arquivos que eu posso estar fazendo upload lá para o FTP. Então, vou entrar no diretório aqui. Pronto, eu sei que nesse diretório eu tenho vários arquivos. E, de novo, FTP e o IP do meu servidor FTP. Usuário teste e a senha dele, 123. ls, ok. Então, o que eu quero fazer agora? Ao invés de fazer o download, de baixar esse arquivo que está lá no meu servidor FTP, na home do usuário teste, eu quero fazer o contrário. Eu quero quero levar arquivos locais para o servidor FTP que está na AWS. Então, o comando para isso o get, ele recebe, o put, ele envia. Então, para enviar múltiplos arquivos é o mput. Só que, para que não seja necessário pedir confirmações, eu vou desabilitar o prompt interativo. Então, é só digitar prompt. Então, eu desabilitei o prompt interativo. E agora, mput, vou colocar asterisco.png. Então, eu tenho vários arquivos com a extensão PNG e vou estar levando da minha máquina local lá para a home do usuário teste no servidor FTP. Enter. Olha lá, aparece o processo, né, de upload, o andamento do upload. Enquanto isso, deixa eu verificar aqui no navegador de internet se já abriu a conexão. Aqui o navegador ainda está pensando. Pronto, aqui, ó. Telinha de autenticação do navegador, o usuário é o usuário teste e a senha dele, 123. Enter. Olha lá, turma. Então, a partir de agora, qualquer um de vocês, né, qualquer pessoa que tiver uma conexão à internet, pode acessar o meu servidor FTP. Então, vocês podem até fazer um teste, o IP do meu FTP lá na AWS é o 18.212.225.114. Então, nesse momento, vocês abrirem o navegador de internet, se digitarem ftp://18.212.225.114, vão poder, por meio do usuário teste, senha 123, ter acesso ao meu servidor FTP. Eu vou até colocar aqui o IP lá no chat, caso alguém não tenha entendido, poder copiar. Então, e da mesma forma, quem fez um FTP poderá compartilhar com qualquer outro aqui no nosso grupinho, né? Desde que compartilhe também o nome do usuário e senha, porque até o momento o nosso FTP ele não está anônimo, ele está como usuário autenticado, para usuário local. Bom, então o que está faltando agora é mostrar para vocês como nós fazemos o FTP autenticado. Eu sei que o tempo dos 40 minutos do Zoom está acabando, mas eu vou arriscar, eu acho que deve dar tempo, porque é só uma linha de configuração. Então, vamos ver aqui. Bom, já falei que tem um timeout aqui na instância, na conexão com a instância, né, da EC2. Então, deixa eu fechar aqui essa tela. Vou abrir um novo console, um novo terminal. Ó, o Bruno também já está compartilhando dele. Daqui a pouco eu testo o seu, Bruno. Só vou mostrar para vocês, então, como nós conseguimos configurar, como nós conseguimos criar um FTP anônimo. Então, para tanto, sudo editar o arquivo que é o /vsftpd/vsftpd.conf.
Opa, esqueci alguma coisa. Esqueci o editor de texto. Coloca esse sudo aqui que eu não sou acostumado a usar. Sempre esqueço. Então, turma, no arquivo de configuração do FTP, tem uma linha, que se eu não me engano é a linha 11, dois pontos, barra, set number, set new. Opa, dois pontos, barra, set new. Dois pontos, barra, não, é só dois pontos. Set new, não tem o barra. Na verdade, linha 12. Aqui na linha 12 tem, ó, Anonymous enable, underline enable, tá como não. Então, o que nós temos que fazer? Colocar como yes. Então, deixa eu fazer isso rapidinho aqui. Então, dessa forma, eu estou habilitando a conexão para usuários anônimos. Então, salvando e saindo. Então, vamos lá, turma, de novo, né? Quando eu estava finalizando a aula, né? Os 40 minutos do Zoom acabou encerrando. Enfim, eu faço um resuminho do que nós fizemos até agora, pelo menos a parte final, para dar sequência. Então, para finalizar, eu entrei no arquivo de configuração, no arquivo de configuração do VS-FTPD, né? Então, na verdade, eu preciso até me conectar, né? Pera. Essa aqui é outra máquina virtual. Aliás, esse aqui é um terminal da minha máquina local. Deixa eu abrir o terminal correto. Pronto, esse aqui é o terminal da instância C2. Eu vou até abrir de novo, porque ele tem um timeout aqui. Tem um console. Olha, seta para cima, né, para repetir o comando de conexão. Ok. Então, o que nós fizemos no finalzinho, né, nos últimos 5 minutos, né, do vídeo anterior, antes que o Zoom encerrasse os 40 minutos? Então, eu entrei no arquivo de configuração do VS-FTPD, então sudo vi /etc /vsftpd vsftpd.conf, e na linha 12, que é a linha onde está escrito Anonymous underline enable, estava como no, coloquei como yes. A partir dessa configuração, o servidor FTP ele vai aceitar a conexão de usuário anônimo, ou seja, usuário que não tiver as credenciais de acesso. Então, vamos testar isso? Então, saindo e salvando, né? No caso, eu não preciso salvar porque já estava feita a alteração. É necessário reiniciar o serviço do VS-FTPD. Então, sudo systemctl restart VS-FTPD. Ok. Então, uma vez iniciado o serviço, em tese, esse FTP vai aceitar conexões anônimas. Já tem gente falando que o seu já está funcionando, né? O Bruno falou que o dele está funcionando, depois eu vou testar, daqui a pouquinho eu testo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou testar o meu como usuário anônimo. Então, aqui eu vou abrir o console, né? E FTP e o IP do meu servidor FTP. Vou me logar como usuário anônimo, que é o usuário FTP, Enter. E ele não tem senha. Enter de novo. Está aqui, turma, o login efetuado com sucesso. Verificando que está disponível, ls, tem um diretório chamado de pub, né, que é o diretório público. Dentro desse diretório não vai ter nada, eu posso até verificar, ó, ls pub, né? Não tem nada por enquanto, isso porque não foi compartilhado nada de forma anônima. Outra coisa importante para lembrar, né, o usuário anônimo, ele só faz download, ele não faz upload. Bom, e para finalizar, eu vou verificar no navegador de internet. Então, aqui eu já tenho
o Firefox aberto e eu fiz a autenticação na conta do usuário teste lá no servidor FTP. Vou apertar a tecla F5 para atualizar. Observe que quando atualiza, a telinha muda. Agora, o que está aparecendo é o diretório pub, diretório público, ou seja, essa conexão ela foi feita não mais na conta do usuário teste, e sim agora na conta do usuário anônimo. Na verdade, foi feita a conexão, nem foi solicitado o nome do usuário, nem senha, porém, o que aparece aqui é apenas o compartilhamento anônimo. Se eu quiser ter acesso ao compartilhamento de um outro usuário que não seja anônimo, aqui no FTP eu vou colocar FTP, //. Depois do segundo barra eu coloco o nome do usuário, por exemplo, usuário teste, @, e o IP do servidor FTP. Dessa forma que nós fazemos a autenticação via navegador de internet, lá na conta do usuário FTP autenticado. Então, até apareceu uma janelinha aqui para informar senha 123, Enter. Olha só, agora a senha mudou, agora já não é mais a home, né, dos usuários anônimos, agora é a home do usuário FTP. Então, dessa forma, eu encerro essa aula aqui de servidor FTP. Eu vou para a gravação, mas aí eu vou ficar conversando com vocês, vou fazer um teste em relação ao pessoal que pediu para mim. Então, turminha, estou parando a gravação, mas vocês podem ficar ainda um pouquinho para a gente conversar, tirar dúvidas. Bom, então eu acabei encerrando, mas decidi voltar porque eu acabei percebendo que eu esqueci um detalhe. Essa máquina da AWS, como ela é uma máquina apenas de teste, é importante que a gente encerre, que a gente termine, né? A gente mate essa máquina virtual para não ficar cobrando, para não gerar cobranças. No caso da gente não é uma cobrança, né? A gente não vai estar pagando, mas como nós temos os $50 lá do plano do Educate, do AWS Educate, para não ficar debitando desse valor. Então, rapidinho, como que nós conseguimos encerrar, né, essa máquina virtual? Eu vou voltar aqui na telinha do EC2. Olha lá, turminha, aqui na tela do EC2, aparece que a minha máquina virtual está running, tá? Ela está em execução. Agora, se eu quiser encerrar essa máquina, aqui em cima tem 3 botões, né? O Launch Instance, o Connect e o Action. Então, eu vou nesse de Actions, de ações. Então, clicando aqui em Actions, tem uma opção que é Instance State, que é o estado da instância. Então, essa instância ela está startada, ela está em start. O que nós podemos fazer em relação a ela? Nós podemos dar um stop para pará-la, nós podemos rebutá-la, né, reiniciá-la e terminate. Caso vocês queiram ainda utilizar essa máquina virtual depois, vocês podem só clicar em stop. Então, vocês vão parar essa instância e depois vocês poderão startá-la novamente. Se vocês não quiserem mais essa máquina virtual, que é o meu caso, eu não quero mais, porque depois eu prefiro criar uma outra e configurar novamente, até porque essas máquinas são para testes, né? Nada que vai ser colocado em produção, eu prefiro terminate. Então, eu vou terminar a minha máquina virtual, vou encerrá-la. Tá? Mas, se há alguma máquina que eu ainda queira utilizá-la, eu vou apenas pará-la, vou apenas em stop. Então, no meu caso aqui, eu vou em terminate. Dessa forma, eu estou matando essa instância de máquina virtual EC2. Então, turma, só isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha ficado claro, e até a próxima aula.